Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas eu vou começar a apresentação do nosso trabalho sobre o diagnóstico e a readequação da ciclofaixa aqui na Walter Boger e Engenheiro Coelho. Bom, a importância da mobilidade cicloviária. Aqui na nossa região do NASP, a gente consegue ter uma clareza muito grande do porquê essa mobilidade cicloviária é muito importante. Hoje em dia, a bicicleta continua sendo o principal e mais usual meio de transporte entre os alunos e os universitários. Aos horários de pico de aula, como às 7 da manhã e às 7 da noite, a gente continua vendo o grande fluxo de bicicletas, e agora não só bicicletas, como bicicletas eletrificadas e patinetes, usando a mesma via dos carros. Então, embora tenha tido a recente obra da ciclofaixa, muito pela sua não funcionalidade, a gente continua vendo muito fluxo de bicicletas na mesma via dos carros, e esse é um ponto que o nosso trabalho vai pegar. Então, os objetivos. O nosso trabalho tem o objetivo de analisar as condições de segurança e funcionamento da ciclofaixa, com foco principal na iluminação pública e na acessibilidade. Mas, além disso, a gente também vai trazer alguns pontos para melhorias, para pedestres, para usuários de transporte público e para ciclistas. Então, o nosso objetivo é o funcionamento real da ciclofaixa e das estruturas complementares, propondo melhorias com base nas normas técnicas. Então, os objetivos específicos. Nós analisamos a geometria da ciclofaixa, a sinalização vertical e horizontal, os conflitos entre ciclistas e veículos, além da iluminação pública de acordo com a NBR 5101, e também a gente desenvolveu algumas propostas de melhoria para acessibilidade e segurança e a ampliação dessa faixa já existente. Então, na parte de metodologia, a metodologia que a gente utilizou foi o levantamento em campo, com registro fotográfico. Então a gente foi em campo, registrou fotos, vídeos, para ter uma real noção de como estava a situação do trecho. A gente que mora aqui na região sabe todos os problemas que apresenta. Não tem iluminação, não tem sinalização. À noite, às 11 horas, quando terminar as aulas, tem o fluxo de ciclistas muito grande na pista, geralmente sem sinalização. Então é muito importante a gente ter essa visão de qual é o real estado do trecho. A gente também fez as medições manuais da largura da ciclofaixa, dos passeios, para ver se está tudo batendo de acordo com a norma, e a gente propôs essas melhorias. A gente também fez a medição da iluminação com o luxímetro no celular, então a gente mediu alguns pontos nos trechos, que a gente dividiu o trajeto, e fez essa medida com o luxímetro no celular. A gente também utilizou muito o Google Earth para a gente ter uma visão mais periférica e mais pontual de todos os pontos do trajeto, que basicamente são quase 4 km. Então a gente utilizou bastante o Google Earth. E as normas, a gente utilizou para a iluminância a NBR 5101 e o Manual Brasileiro de Sinalização. Localização da área de estudo. Bom, como eu tinha dito antes, a localização é aqui na Walter Boger, Engenheiro Coelho. A gente pegou o trajeto do condomínio de Jacarandá até o Cevisa, que, embora seja uma área universitária, com muito fluxo de universitários, não só na parte cicloviária de bicicletas, mas também muito dependente dos pontos de ônibus, que o pessoal da universidade utiliza muito. E aqui a gente tem uma deficiência muito grande disso. Mas também é uma área muito residencial. A gente tem vários bairros residenciais e vários condomínios também. Então, acaba tendo um fluxo muito grande de universitários com bicicletas, com a demanda dos ônibus, com os carros dos condomínios. Então, é por isso que o sucesso e a funcionalidade dessa ciclofaixa é muito importante. Então, as intervenções que nosso trabalho traz envolvem ajustes na iluminação pública, na reorganização dos postes de iluminação, ampliação dos passeios públicos para ajudar os pedestres, para quem não for nem de bicicleta nem de ônibus. Aqui a gente tem uma deficiência muito grande de passeios, então o nosso trabalho traz esse ponto da readequação dos passeios públicos e melhorias nos pontos de ônibus e a extensão dessa ciclofaixa. Divisão da ciclofaixa em trechos. Então, para ficar mais claro e mais objetivo o trabalho, a gente pegou o trajeto do Jacarandá ao Cevisa e dividiu ele em 4 principais trechos. E foi justamente essa divisão em trechos que permitiu a gente analisar trecho a trecho. Então, foi em cada trecho a gente fez a medida com o luxímetro no celular, a gente fez a medida da iluminância, a gente mediu manualmente a largura do passeio, se existia ou não esse passeio público, a gente mediu a distância da ciclofaixa para ver se cabia na norma. Então, foi essa divisão que nos ajudou a analisar trecho a trecho e propor as melhorias que virão a seguir no trabalho. Bom, aqui nessa tabela a gente dividiu os 4 trechos com as suas respectivas distâncias. Então o trecho 1 ficou com quase 1 km, o trecho 2 com 500 e poucos metros, o trecho 3 com quase 900 metros e o trecho 4 foi o maior com quase 2 km. Então agora eu passo a palavra para o Lucas para ele falar quais foram os principais problemas que a gente identificou. Problemas identificados. Bom, sobre a minha parte do trabalho, eu irei falar sobre os problemas os quais foram notados por mim e pelos meus colegas de grupo em relação à ciclofaixa saindo daqui do NASP até o Jacarandá. O primeiro deles diz a respeito da largura da ciclofaixa, a qual é inadequada, e sobre a presença também de obstáculos no meio dela. O segundo problema diz a respeito às sinalizações, tanto as verticais quanto as horizontais, ou seja, as placas e as sinalizações de pintura no chão.
E o terceiro problema diz a respeito da iluminação insuficiente nessa ciclofaixa. Qualquer pessoa que já tenha utilizado da ciclofaixa ali sabe que subindo ali do Universitário até o Jacarandá, a iluminação é péssima. Não conseguimos enxergar nada, o que acaba dificultando muito transitar ali na ciclofaixa com segurança. Passando para o próximo slide, vemos uma análise geométrica da ciclofaixa. Nessa análise geométrica, o que foi feito foi o seguinte: pegamos todo o trecho de extensão da ciclofaixa, dividimos ele em 4 partes e fizemos 4 medições em cada trecho para assim determinar uma largura média da ciclofaixa. No primeiro trecho, temos uma largura média de 1,70 m. No segundo trecho, uma largura média de 1,75 m. No terceiro, 1,55 m. E no quarto, 1,75 m novamente. Bom, a norma nos diz que a ciclofaixa deve ter, em média, no mínimo 2,5 m de largura. Portanto, a ciclofaixa projetada aqui no Jacarandá, ela não atende essas especificações da norma. Passando para o próximo, vemos aqui sobre a presença de obstáculos na faixa de circulação. Da mesma forma, dividimos a ciclofaixa inteira em trechos e vemos aqui que no primeiro trecho temos a presença de 15 obstáculos, os quais estamos falando principalmente sobre postes literalmente no meio da ciclofaixa. No segundo, estamos falando de 4, no terceiro, 0 e no quarto trecho, a presença de 5 obstáculos, o que acaba dificultando bastante a circulação. No próximo slide, estamos falando sobre a deficiência na sinalização horizontal. Estamos falando a respeito das pinturas que ficam no chão. Essas pinturas, em sua maioria, ou estão faltando ou estão bem desgastadas, o que acaba atrapalhando bastante a sinalização de forma correta e de forma segura para quem utiliza da ciclofaixa. No próximo slide, estamos falando sobre a deficiência na sinalização vertical, ou seja, as placas. Qualquer pessoa que tenha utilizado dessa ciclofaixa pode perceber que na extensão toda dela, saindo desde o Jacarandá até chegar aqui no NASP, temos a deficiência de placas, indicando talvez uma preferência, indicando um pare, indicando até outras coisas. Podemos ver que isso falta bastante, o que acaba dificultando bastante a circulação de forma segura e o uso eficiente dessa ciclofaixa. Seguindo adiante, então, com relação ao diagnóstico e os padrões de iluminação, podemos dizer inicialmente que os padrões utilizados foram de acordo com a NBR 5101. Dentro dela, ela estabelece principalmente os níveis mínimos de luminância. Com essa iluminância, o que fizemos no nosso trabalho? Como disse a metodologia anteriormente, nós fizemos a medição dos níveis de iluminância ao longo dos trechos, utilizando um aplicativo Looks Like Meter, aplicativo de celular de uma forma mais didática. E com ele fizemos a média e compreendemos realmente quão crítica está a situação. E fazemos a comparação desses valores com os valores que estão na NBR, a partir da tabela que tem a classe P. Com essa classe, nós fazemos a análise dos trechos, realmente compreendemos o que eles representam, se é uma área mais residencial, se é uma área mais comercial, que precisa ou não de muita luz, de muita iluminância. Então nós fazemos realmente a interpretação com relação a essa tabela e entendemos, a partir também de outros cálculos em cima da iluminância, o quão crítica está a situação daquele local, daquele trecho de forma específica. Então o objetivo disso é garantir a segurança, conforto visual e uma boa visibilidade noturna. Então aí temos a classificação luminotécnica dos trechos. Então, como dito antes, nós fizemos ali a análise da classe P dentro de cada um dos trechos e analisamos a iluminância recomendada para aquele trecho, a partir das características dele. Então, por exemplo, o trecho 1 e o trecho 2, eles precisam de uma iluminância um pouco maior com relação ao trecho 4. Por quê? Por representar uma área com fluxo maior, uma área em menor extensão com fluxo mais intenso, principalmente ali do público-alvo que já foi dito anteriormente. O trecho 3, ele apresenta a área de acesso ao NASP, então ele precisa de uma iluminância maior do que os outros trechos. Então, a partir disso, nós conseguimos entender o quão crítica está a situação de cada um deles. Então, fizemos ali as 5 medições, como dito anteriormente, e fizemos a média em cima disso, para compreender realmente o resultado. Então, como um padrão geral, ali um resumão, tivemos no trecho 3 o melhor resultado com relação à iluminância, o trecho 4 apresentou a situação mais crítica, e de forma geral podemos dizer que os valores estão abaixo, com exceção do trecho 3, como dito no slide. Então, trecho 1 e 4, condições inadequadas ou críticas. O nível 2, o trecho 2, ele apresenta níveis de iluminância abaixo do recomendado. O 3, uma condição parcialmente adequada, que teve o melhor desempenho ali, realmente da área do começo do bairro universitário, do ponto do bairro universitário até o acesso ao NASP. Então, como dito antes, a partir da iluminância foram feitos cálculos que realmente ditam e demonstram realmente o comportamento dentro dos trechos da ciclofaixa. Então, iluminância média, foi feita também a uniformidade
da iluminação, o espaço entre postes, o espaçamento entre eles, classificação luminotécnica e distribuição da iluminação. Então, tivemos ali realmente os resultados a partir do trecho 1, 2, 3 e 4. Então, podemos dizer num padrão geral que a situação está inadequada, não está de acordo com a norma e precisa de alterações que serão realizadas ao longo do trabalho. Olá, meu nome é Hugo e agora vamos falar um pouco sobre nossas propostas de melhoria para a ciclofaixa, de acordo com todo o levantamento e diagnóstico feito do projeto, para a gente conseguir assim os melhores resultados possíveis dentro das limitações da ciclofaixa da rua. As melhorias, elas foram divididas em 3 etapas, sendo elas as melhorias geométricas, as melhorias de sinalização e as melhorias de iluminação. E vou começar falando agora sobre as melhorias geométricas. Eu já adianto que, por causa das limitações das ruas, a gente não pode simplesmente chutar valores teóricos dentro das normas que a gente não vai conseguir atender, pois a gente não pode ultrapassar os terrenos privados e nem diminuir a dimensão da rua, porque já está no seu máximo para poder conseguir ter uma ciclofaixa. Ou seja, a gente teve que adaptar os valores próximos, que não chegaram aos valores necessários da norma, mas foram o que a gente tinha possível por causa que tem que ser um projeto real e valores que a gente possa atender. No trecho 1, por exemplo, a gente adotou uma largura de 2 metros, com 1,7 de metros de largura útil, e a gente manteve assim uma geometria existente devido às limitações da via. Foram previstos desvios nos postes e implantação de taxas refletivas e balizadores flexíveis. No trecho 2, a gente manteve uma largura de 30 metros totais e 2 metros de largura útil, aproveitando uma folga lateral existente para ampliação da largura útil da ciclofaixa com reforço visual através de taxas reflexivas. No trecho 3, a gente adotou 2,45 metros total e 2,15 metros de largura útil, reorganização geométrica nas proximidades do NASP e áreas compartilhadas, mantendo assim uma continuidade da ciclofaixa. E no trecho 4, a gente adotou 2,25 de metros totais e 1,95 metros de largura útil, para a gente ter uma manutenção da largura existente devido às limitações físicas do trecho, com reforço de sinalização horizontal e segurança lateral. Agora eu vou falar das propostas de melhoria para a sinalização. No trecho 1, as nossas propostas são as seguintes: repintura das linhas de bordo e símbolos de bicicleta, implantação de balizadores flexíveis, dispositivos reflexivos nos postes, placas de advertência indicando o início da ciclofaixa e a manutenção das taxas de segregação existentes. No trecho 2, a gente vai corrigir as falhas de sinalização horizontal, a reorganização das marcações da ciclofaixa, reforço na sinalização vertical em áreas de conflito e a melhoria de separação visual entre ciclofaixas e pista. No trecho 3, a gente vai implantar a sinalização para as áreas compartilhadas, reforçar as faixas de travessia, a implantação de placas R2 de preferência, reforço nas setas direcionais e a reorganização da sinalização próxima ao NASP. No trecho 4, a gente vai fazer uma repintura completa da sinalização horizontal, reforço das linhas de bordo e divisão de fluxo, implantação de placas de advertência, reforço de sinalização reflexiva e melhoria da segregação visual em áreas críticas. E a proposta de melhoria da iluminação, nossas propostas elas visam uniformizar a iluminação e reduzir as áreas de sombra, isso inclui redistribuir os portes, reduzir o espaçamento entre luminárias e instalar novos pontos nos trechos mais críticos. Em cada trecho, vou falar agora sobre as nossas melhorias direcionadas. No trecho 1, a gente vai implantar luminárias LED nos postes já existentes ao lado da ciclofaixa, reforçar a iluminação dos pontos com postes inseridos na largura útil e melhoria no direcionamento luminoso sobre a faixa cicloviária. No trecho 2, implantação do sistema de iluminação pública para ambos os lados da via, aproveitamento dos postes de energia já existentes e utilização de luminárias LED de maior potência e distribuição assimétrica. No trecho 3, reforço da iluminação nas proximidades do acesso ao NASP e das áreas de travessia de pedestres, buscando melhorar a uniformidade luminosa e aumentar assim a segurança nos pontos de maior circulação noturna. E no trecho 4, implantação de novos pontos de iluminação pública em ambos os lados da via, redução do espaçamento entre postes e utilização de luminárias LEDs viárias de maior potência e reforço de iluminação das áreas críticas. E com todas essas propostas, a gente vai agora para os benefícios dessas propostas. Que o primeiro seria o aumento da segurança para ciclistas e pedestres, que eu acredito que esse seja o mais importante, devido a que esse é o fator principal para a gente conseguir manter uma estrada bem feita, pois todos sabemos que algum tempo atrás já houve vários acidentes nessas ciclofaixas, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não ocorra no futuro. A melhoria da visibilidade noturna e redução de conflitos viários, e também a maior organização de tráfego e incentivo ao uso de bicicleta, fazendo assim um melhor uso para a nossa ciclofaixa. E essas foram nossas melhorias. Bom, nesse trabalho eu vou falar a respeito do estudo de passeios. Nós trabalhamos a estrada Roteburger, analisamos ela, identificando problemas que os usuários estão tendo relacionado à acessibilidade, à mobilidade urbana, à segurança, e quais são as dificuldades que eles estão encontrando, as dores dos usuários desse trecho. E o diagnóstico do passeio, né, que nós encontramos desses trechos, nós constatamos que os passeios não têm dimensões mínimas,
Iluminação em trechos são dificultosas e muitas das vezes não tem a ciclofaixa adequada também, uma vez que os usuários comuns dessa via são trabalhadores ou são alunos que fazem uso do local, seja a pé ou seja com algum meio móvel, bicicleta ou algum tipo de veículo motorizado elétrico. Então eles precisam de condições melhores de acessibilidade, de mobilidade. Então as nossas propostas ali, soluções, as primeiras delas seria, de acordo com a NBR 9050, fazer uma padronização de todo o trecho, colocando passeios com dimensões mínimas, que seria uma largura útil de 1,5 m, e nós conseguiríamos fazer uma adequação. Também melhorias em iluminação, também tratar de placas de sinalização, travessias elevadas ou faixa de pedestres em trechos que são necessários. No primeiro trecho, onde nós trabalhamos, nós chegamos ao diagnóstico que não tinha calçada paralela à ciclofaixa, por conta de ser nem no seu lado oposto, por conta de ser uma área com uma demanda de veículo grande e que vem das rodovias, e não tem por conta de terrenos privados ou por uma área de comércios, e impossibilitando essa adequação, essa melhoria. Então nós tivemos a sugestão, damos a sugestão de colocar a ciclofaixa e o passeio em lados opostos, para que a gente não comprometa toda a via, tomando uma largura útil da via ali. Então, se a gente conseguir dividir, a gente consegue chegar num consenso melhor, adequando os dois lados, sem comprometer as áreas e tudo mais. No trecho 2, nós vamos estender as adequações que estão já no trecho 1, passeio, já de 1,5 m, tudo certinho, as ciclofaixas. Também vamos, além dessa padronização, nós vamos também usar de placas de sinalização, onde as pessoas poderão atravessar de um lado para o outro em trechos que são necessários, com segurança, tendo então a travessia elevada ou faixa de pedestre, para que ela possa mudar de uma faixa de pedestre para uma ciclofaixa, por exemplo, para um passeio ou para uma ciclofaixa conforme a necessidade do usuário. No trecho 3 é um trecho que foi um pouco mais otimizado, porque é possível adequar colocando ciclofaixa juntamente de calçada, ainda com um trecho central de piso verde drenante, um gramado. Então a gente tem uma otimização melhor desse trecho. Também, se foi necessário, ali adequações de sinalização, placa ou faixa de pedestres e travessias elevadas. No trecho 4, que é o mais crítico, porque é um trecho com uma grande demanda e não tem a possibilidade de colocar a ciclofaixa calçada por conta de ser um trecho de terreno privado. Então a nossa sugestão seria usar do trecho oposto, que é uma área verde, muito provavelmente pertencente ao NASP, para que a gente consiga fazer a calçada também nas dimensões mínimas, segundo a norma, estendendo de ponto entre os pontos de ônibus e melhorando também a iluminação desse trecho, que é uma iluminação mais dificultosa, e para que a gente consiga, e também as mesmas adequações de sinalização, faixa de pedestre ou travessia elevada conforme a necessidade. Vou falar sobre o diagnóstico dos pontos de ônibus e as soluções propostas para melhorar a mobilidade. Durante a análise, foi possível perceber que alguns pontos de ônibus apresentam problemas importantes, como a falta de cobertura, a baixa iluminação, pavimentação inadequada e áreas específicas que não têm embarque e desembarque. Em alguns locais, como o condomínio de Jacarandá, por exemplo, os passageiros acabam esperando o ônibus no gramado sem uma infraestrutura adequada, o que compromete o conforto, a segurança e a acessibilidade. Além disso, a ausência de recuos para os ônibus gera um grande conflito, porque o veículo precisa parar diretamente na faixa de circulação, o que interfere nos demais veículos e também na circulação de ciclistas e pedestres. Para resolver esse problema, foram propostas duas soluções: o recuo simples e o recuo completo ou composto. O recuo simples é indicado para locais com menor espaço disponível, pois ele retira parcialmente o ônibus da faixa de tráfego. Já o recuo completo é a solução mais adequada quando o espaço é suficiente, porque permite que o ônibus pare fora da pista com área própria para embarque e desembarque. Também foi considerada a acessibilidade nos pontos, como a implantação de cobertura, bancos, iluminação, que isso garante melhor condição de uso para todos os usuários, principalmente pedestres, ciclistas, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. As soluções de proposta para os pontos de ônibus foram: no trecho 1, localizado no condomínio de Jacarandá, o tipo de solução foi implantar o recuo simples devido à limitação de espaço.
No trecho 2, próximo à Lagoa Bonita, foi colocado em ambos lados da via um recuo completo. Já no trecho 3, próximo ao bairro Universitário, foi colocado no lado oposto da ciclofaixa uma implantação de recuo completo. Já próximo ao NASP, no lado oposto da ciclofaixa, a implantação de recuo completo foi adicionada. E no trecho 4, que é próximo ao Cevisa, foi também colocado oposto à ciclofaixa a implantação de recuo simples devido à limitação de espaço. Então, com essas propostas, é esperado reduzir os conflitos entre diferentes modais, melhorar a segurança viária, valorizar o transporte público e organizar melhor a circulação da via. Concluindo, as intervenções apresentadas têm potencial para melhorar a infraestrutura, o conforto e a acessibilidade da região, servindo também como base para projetos futuros mais detalhados. E com isso, terminamos o nosso trabalho.